A Assembleia dos Argonautas. Após a morte do rei Eólio Creteu, Pélias, filho de Poseidon, que já era um ancião, apoderou-se do trono de Iolco, que pertencia a seu meio-irmão Esson, o herdeiro legítimo. Pouco depois, um oráculo o advertiu que seria morto por um descendente de Eolo, motivo pelo qual Pélias matou todos os eólios proeminentes que ele se atreveu a agarrar, à exceção de Esson, cuja vida ele poupou por respeito à sua mãe Tiro, embora o tenha mantido prisioneiro no palácio, obrigando-o a renunciar à sua herança. Esson casou-se então com Polímela, também conhecida como Anfínome, Perímede, Alcímede, Polímede, Polífema, Escarfa ou Arne, com quem teve um filho chamado Diomedes. Pélias teria matado a criança sem piedade, mas Polímela chamou suas parentes para que chorassem por ele como se houvesse nascido morto, retirando-o depois às escondidas da cidade e levando-o ao Monte Pélion, onde o centauro Quiron o criou, como havia feito antes, ou como fez mais tarde, com Asclépio, Aquiles, Enéas e outros heróis famosos. Um segundo oráculo avisou Pélias de que tivesse cuidado com um homem de uma sandália só, e um dia, quando se encontrava no litoral, e um grupo de seus príncipes aliados se juntou a ele para realizarem um sacrifício solene a Poseidon, sua visão recaiu num jovem magnésio, alto, de cabelo comprido, vestido com uma túnica de couro muito justa e pele de leopardo. Ele ia armado com 2 lanças de lâmina larga e portava uma sandália só. O outro pé da sandália ele havia perdido no lamacento rio Anauro, que alguns chamam erroneamente de Eveno ou Enipeu, por causa da arcúcia de uma velha que, postada na outra margem do rio, suplicava aos transeuntes que a ajudassem a atravessar. Ninguém se compadecia dela, até que aquele jovem desconhecido gentilmente se ofereceu para carregá-la em suas costas largas. Mas enquanto cruzava o rio, ele começou a balançar por causa do peso, pois a velha não era ninguém menos que a deusa Hera disfarçada. Pélias havia ofendido Hera ao não fazer-lhe os sacrifícios de costume, e ela estava decidida a castigá-lo por sua negligência. Assim, quando Pélias perguntou rudemente ao desconhecido: "Quem és tu? E como se chama teu pai?" O outro respondeu que o centauro Quiron, seu pai adotivo, o chamava de Jasão, embora anteriormente ele tenha sido chamado de Diomedes, filho de Esson. Pélias o fitou malignamente e tornou a dirigir-lhe a palavra. "O que você faria se um oráculo anunciasse que um de seus concidadãos está destinado a dar cabo de ti?" "Eu o enviaria a Cólquida, atrás do Velocino de Ouro", respondeu Jasão, sem saber que Hera havia colocado essas palavras em sua boca. "Peço-lhe que me diga com quem tenho a honra de falar." Quando Pélias revelou sua identidade, Jasão permaneceu impassível. Audazmente reclamou o trono que Pélias lhe havia usurpado, embora sem os rebanhos e as boiadas que faziam parte dele. E, como ele se encontrava firmemente apoiado por seu tio Féris, rei de Féris, e a Mitaon, rei de Pilos, que haviam ido participar do sacrifício, Pélias não se atreveu a lhe negar seus direitos natos. "Mas antes", insistiu ele, "exijo que livre nosso querido país de uma maldição." Jasão ficou então sabendo que Pélias era acossado pela alma de Fricho, que havia fugido de Orcômeno uma geração antes, montado no lombo de um carneiro divino para evitar que o sacrificassem. Refugiou-se na Cólquida, onde, ao morrer, negou-se a ser enterrado adequadamente, e, segundo o oráculo de Delfos, o território de Ioco, onde haviam se estabelecido muitos dos parentes mínios de Jasão,
nunca prosperaria se a sua alma não fosse conduzida para a sua pátria num barco, junto com um velocino de ouro. O velo estava dependurado numa árvore do bosque de Ares Cólquido, vigiado dia e noite por um dragão que nunca dormia. Pélias declarou certa vez que, caso se realizasse tão piedosa proeza, ele renunciaria de bom grado ao reino, que começava a se transformar numa carga pesada demais para um homem de sua idade. Jasão não podia negar a Pélias esse favor, de maneira que enviou arautos a todas as cortes da Grécia, pedindo voluntários dispostos a embarcar com ele. Também conseguiu fazer com que o Téspio Argos lhe construísse um navio de 50 remos, fabricado em Págasas, com madeira seca do Monte Pelion. Depois, a própria Atena colocou um mastro oracular na proa do Argo, cortado do carvalho de seu pai Zeus, em Dodona. Diversas listas de presença de argonautas, como são chamados os companheiros de Jasão, foram compiladas em diferentes épocas, mas os autores mais confiáveis dão os seguintes nomes: Acasto, filho do rei Pélias; Actor, filho do Fócio Deion; Admeto, príncipe de Féres; Anseu, o grande de Tegeia, filho de Poseidon; Anseu, o pequeno, Lélege de Samos; Anfiaral, o vidente Argivo; Argos, o Téspio, construtor do Argo Ascálafo; o Orcômeno, filho de Ares; Astério, filho de Comete, Pelópio; Atalanta do Calidão, a virgem caçadora; Augias, filho do rei Forbante, da Élida; Butes de Atenas, o apicultor; Ceneu, o Lápida, que havia sido mulher no passado; Calais, o filho alado de Bóreas; Canto, o Eubeu; Castor, o lutador espartano, um dos Dioscoros; Cefeu, filho do Árcade Aléu; Corono, o Lápida, de Girtão, na Tessália; Équion, filho de Hermes, o arauto; Ergino de Mileto; Estáfilo, irmão de Fano; Eufemo, de Tênaro, o nadador; Euríalo, filho de Mecisteu, um dos epígonos; Euridamante, o Dólope, do lago Chínias; Falero, arqueiro ateniense; Fano, o filho cretense de Dionísio; Hércules de Tirinto, o homem mais forte que já houve, agora Deus; Ilas, o Dríope, escudeiro de Hércules; Idas, filho de Afareu de Messênia; Idimão, o Argivo, filho de Apolo; Íficles, filho do Etólio Téstil; Ífito, irmão do rei Euristeu de Micenas; Jasão, capitão da expedição; Laertes, filho de Acrísio, o Argivo; Linceu, o vigia, irmão de Idas; Melampo de Pilos, filho de Poseidon; Meléagro, do Calidão; Mopso, o Lápida; Nauplio, o Argivo, filho de Poseidon, célebre navegador; Oileu da Lócrida, pai de Ajax; Orfeu, poeta trácio; Palemon, filho de Hefesto, Etólio; Peante, filho do Magnésio Tálmaco; Peleu, o Mirmidão; Peneleu, filho de Hipálcimo, o Beócio;
Periclymno, de Pylos, o filho de Poseidon que mudava de forma, Polifemo, filho de Élato, o Árcade, Pólux, pugilista espartano, um dos Dioscuros, Tifes, o piloto da Beócia Cifas, Zetes, irmão de Calais. Jamais, antes ou depois, reuniu-se uma tripulação tão valente. Ufa, mas vamos lá. Os argonautas são frequentemente chamados de Mínios, pois levaram de volta a alma de Fricho, neto de Mínias, e o velo de seu carneiro. E porque muitos deles, inclusive o próprio Jasão, provinham do sangue das suas filhas Mínias. Esse Mínias, filho de Crises, havia emigrado da Tessália para Orcômeno, na Beócia, onde fundou um reino e foi o primeiro rei a construir uma tesouraria. As mulheres Lêmnias e o rei Císico. Após capturar o javali de Erimanto, Hércules apareceu de repente em Págasas e foi convidado unanimemente para ser o capitão do Argo. Ele só concordou, porém, em servir sob as ordens de Jasão, que apesar de principiante, havia projetado e organizado a expedição. Assim, quando o barco foi lançado ao mar e os lugares nos bancos foram sorteados, 2 remadores para cada banco, foi Jasão quem sacrificou uma junta de bois a Apolo das embarcações. Enquanto a fumaça do sacrifício se elevava de maneira propiciatória ao firmamento, formando escuras colunas em torvelinho, os argonautas se sentaram para celebrar seu banquete de despedida, em que Orfeu apaziguou com sua lira certas disputas entre beberrões. Lançaram-se ao mar às primeiras luzes do amanhecer, rumo a Lemnos. Aproximadamente um ano antes, os Lêmnios haviam brigado com suas esposas, queixando-se do mau cheiro que exalava do seu corpo, e haviam transformado em concubinas as jovens trácias capturadas em suas incursões. Para se vingarem, as mulheres Lêmnias assassinaram-nos sem compaixão, tanto velhos quanto jovens, à exceção do rei Toante, cuja vida foi salva em segredo por sua filha Hipsípila, que o colocou à deriva numa embarcação sem remos. Então, quando o Argo surgiu à vista e as Lêmnias o tomaram por um barco inimigo proveniente da Trácia, elas vestiram as armaduras de seus maridos mortos e correram audazmente até a costa para repelir a ameaça de ataque. Entretanto, o eloquente Équion, ao desembarcar com o báculo na mão, na qualidade de arauto de Jasão, tratou logo de tranquilizá-las. Hipsípila convocou então um conselho, em que propôs o envio de alimentos e vinho para os argonautas, mas que não lhes fosse permitido entrar na cidade de Mirina, temendo serem acusadas pela matança. Polixo, a velha ama de Hipsípila, pôs-se de pé e declarou que, sem homens, a raça Lêmnia não tardaria em extinguir-se. O mais sensato, disse ela, seria vocês se oferecerem amorosamente a esses aventureiros bem-nascidos, e assim, não só colocariam nossa ilha sob forte proteção, como também dariam à luz uma raça nova e forte. Esse conselho desinteressado foi aclamado por um vozerio, e os argonautas foram bem recebidos em Mirina. Hipsípila, é claro, não contou toda a verdade a Jasão, mas, balbuciando e ruborizando-se, explicou-lhe que, após terem sofrido maus tratos por parte de seus maridos, suas companheiras haviam se levantado em armas e os haviam obrigado a emigrar. Disse que o trono vago de Lemnos seria dele, caso o reivindicasse. Embora Jasão houvesse aceitado a oferta, ele agradeceu e declarou que, antes de fixar residência na fértil Lemnos, deveria terminar sua busca ao Velocino de Ouro. Mas Hipsípila não tardou em convencer os argonautas a adiarem sua partida,
pois cada aventureiro viu-se cercado de mulheres jovens, todas as quais desejavam partilhar seu leito. Hipsípila reclamou Jasão para si, e o entreteve regiamente. Nessa ocasião foram concebidos Euneu e seu irmão gêmeo Nebrófono, chamado por alguns de Deífilo ou Toante, o jovem. Euneu tornou-se finalmente rei de Lêminos e supriu os gregos com vinho durante a guerra de Troia. Os outros argonautas também conceberam muitos filhos nessa ocasião, e não fosse Hércules, que vigiava o Argo, e que por fim dirigiu-se resolutamente para Mirina, batendo nas portas das casas com sua clava e pedindo aos seus companheiros que voltassem a cumprir o seu dever, é provável que o Velocino de Ouro nunca houvesse deixado a Cólquida. Ele logo os obrigou a voltar à costa, e naquela mesma noite embarcaram para a Samotrácia, onde foram devidamente iniciados nos mistérios de Perséfone e dos servidores dela, os Cabiros, que salvavam os marinheiros do naufrágio. Mais tarde, quando as Lêmnias descobriram que Hipsípila, violando seu juramento, havia poupado Toante, que chegou à costa da ilha de Sicinos e depois reinou entre os Tauros, venderam-na como escrava ao rei Licurgo de Nemeia. Mas há quem diga que piratas trácios assaltaram Mirina e a capturaram. Ao chegar à idade adulta, Euneu purificou a ilha da matança, e os ritos que utilizou continuam se repetindo no festival anual dos Cabiros. Durante 9 dias, o fogo permanece apagado em todos os fornos lêmnios e realizam-se oferendas aos mortos, após o que o fogo novo é trazido de barco do altar de Apolo em Delfos. Os argonautas continuaram navegando, deixando Imbrus a estribord, e como era sabido que o rei Laomedonte de Troia guardava a entrada do Helesponto e não permitia que nenhum barco grego se aproximasse, eles passaram despercebidos pelo estreito durante a noite, mantendo-se perto da costa trácia, chegando a salvo ao mar de Mármara. Ao aproximarem-se do território dos Doliones, eles desembarcaram no cabo de uma península escarpada chamada Arquiton, coroada pelo monte Díndimo. Lá eles foram recebidos pelo rei Císico, filho de Eneu e anterior aliado de Hércules, que acabara de se casar com Clite, da Pércote Frígia, e os convidou cordialmente a compartilhar de seu banquete de casamento. Enquanto ainda se celebravam os festejos, os guardiões do Argo foram atacados com pedras e paus por gigantes de 6 mãos nascidos da terra, vindos do interior da península, logrando, porém, rechaçá-los. Depois, os argonautas dedicaram a pedra que lhes servia de âncora a Atena, em cujo templo pode ser vista, e, levando a bordo outra mais pesada, zarparam remando, depois de uma cordial despedida, rumo ao Bósforo. Mas logo começou a soprar um vento nordeste que diminuiu em muito seu avanço, de maneira que Tifes decidiu mudar a direção do barco e voltar para o sotavento da península. Ele acabou perdendo o rumo, e os argonautas, abdicando sua embarcação ao acaso em meio à mais densa escuridão, foram imediatamente atacados por guerreiros bem armados. Só após tê-los vencido numa cruenta batalha, matando alguns e pondo em fuga os demais, Jasão descobriu que tinha ido parar na costa oriental de Arquiton, e que o nobre rei Císico, que havia tomado os argonautas por piratas, jazia morto aos seus pés. Clite, enlouquecida com a notícia, se enforcou, e as ninfas do bosque caíram num pranto lastimoso, formando com suas lágrimas a fonte que agora leva o nome de Clite. Os argonautas celebraram jogos fúnebres em honra a Císico, mas o mau tempo os reteve durante muitos dias mais. Por fim, uma Alcíone revoluteou sobre a cabeça de Jasão e pousou gorjeando na proa do Argo. Hemópiso, que compreendia a linguagem das aves, explicou que tudo iria bem caso aplacassem a deusa Reia.
ela havia exigido a morte de Císico, em represália pela de seu leão sagrado, morto por ele no monte Díndimo, e estava agora ofendida com os argonautas por terem causado aquela carnificina entre seus irmãos, os gigantes de 6 braços nascidos da terra. Por consequente, eles ergueram uma imagem à deusa, talhada por Argos a partir de uma cepa antiga, e dançaram fortemente armados no cimo da montanha. Réia agradeceu a devoção deles e fez com que brotasse um manancial, que passou a ser chamado Manancial de Jasão, numa das rochas próximas. Então, um vento favorável começou a soprar e eles puderam seguir viagem. Entretanto, os Doliones prolongaram seu luto por mais um mês, sem acender fogo nos lares e consumindo somente alimentos crus, costume que ainda se observa durante os jogos císicos anuais. Ilas, Âmico e Fineu. Desafiados por Hércules, os argonautas iniciaram uma competição para ver quem era capaz de aguentar mais tempo remando. Após horas de esforço, aliviadas unicamente pela lira de Orfeu, restaram apenas Jasão, os Dioscuros e Hércules, pois seus companheiros foram admitindo a derrota um após o outro. A força de Castor começou logo a diminuir, e Pólux, vendo que só havia um modo de fazê-lo desistir, abandonou seu remo. Jasão e Hércules, contudo, continuaram fazendo o Argo avançar, sentados em lados opostos do barco, até que pouco depois, quando chegaram à desembocadura do rio Quio, na Mísia, Jasão desmaiou, e quase ao mesmo tempo, o remo de Hércules se partiu. Ele olhou em volta, contrariado e furioso, e seus companheiros extenuados voltaram a empunhar os remos, abdicando o Argo à margem do rio. Enquanto preparavam o jantar, Hércules saiu à procura de uma árvore a partir da qual pudesse fabricar um novo remo. Arrancou um abeto, enorme pela raiz, mas enquanto o arrastava de volta para desbastá-lo, junto à fogueira do acampamento, deu-se conta de que seu escudeiro Ilas havia saído 1 ou 2 horas antes para trazer água, de uma fonte na localidade próxima de Pegas, e ainda não havia regressado, e que Polifemo também havia saído atrás dele. Ilas havia sido o favorito de Hércules desde a morte de seu pai, Teodamante, o rei dos Dríopes, que Hércules havia matado por ter se negado a lhe dar um boi de arado. Gritando, Ilas! Ilas! Hércules penetrou freneticamente no bosque e não tardou a encontrar Polifemo, que lhe disse. Ouvi Ilas gritar por socorro e corri até o lugar de onde vinha sua voz, mas quando cheguei não vi sinais de luta com animais selvagens nem com inimigos de nenhuma espécie. Encontrei somente o seu cântaro de água, que jazia junto à fonte. Hércules e Polifemo continuaram a procurar durante toda a noite e obrigaram todos os mísios, que encontravam, a unirem-se a eles, mas tudo foi em vão. A realidade era que Triopeia e suas irmãs, as ninfas de Pegas, haviam se apaixonado por Ilas e o haviam seduzido, convencendo-o a ir viver com elas numa gruta subaquática. Ao amanhecer, começou a soprar uma brisa favorável, e como Hércules e Polifemo não apareciam, apesar dos chamamentos incessantes de todos, Jasão ordenou que retomassem a viagem. Tal decisão provocou protestos veementes, e enquanto o Argo se distanciava da costa, vários argonautas o acusaram de estar abandonando Hércules para se vingar de sua derrota na competição de remo. Eles até tentaram fazer com que Tifes conduzisse o barco de volta, mas Calais e Zetes se interpuseram, e esse é o motivo pelo qual Hércules os matou, depois, na ilha de Tenos, onde pôs uma grande pedra, Logan, sobre a tumba deles. Após ameaçar destruir a Mísia, caso seus habitantes não continuassem a busca por Ilas, fosse ele encontrado vivo ou morto, e admoestá-los a liderar uma exitosa incursão a Troia, Hércules retomou seus trabalhos,
Mas Polifemo se estabeleceu perto de Pegas e construiu a cidade de Crio, onde reinou até ser morto em batalha pelos Cálibes. Em homenagem a Hércules, os mísios continuaram oferecendo sacrifícios a Ilas uma vez por ano, em Prusa, perto de Pegas. Seu sacerdote pronuncia 3 vezes o seu nome em voz alta, e os devotos simulam que o procuram pelo bosque. Ilas, na verdade, sofreu o mesmo destino de Bormo, ou Borimos, filho de Úpio, jovem mariandino de extraordinária beleza que certa vez, na época da colheita, foi até um poço em busca de água para os ceifeiros. Também a ele as ninfas arrastaram para dentro do poço e nunca mais voltou-se a vê-lo. Os camponeses de Bitínia celebram em sua memória todos os anos na época da colheita, com canções melancólicas e acompanhamento de flautas. Por isso, há quem ridiculariza a história de Ilas, dizendo que ele na verdade era Bormo e que Hércules havia sido abandonado na Afete Magnésia, perto de Pagasas, quando desembarcou em busca de água pouco após ter iniciado a viagem, quando o mastro oracular do Argo anunciou que ele pesava demais para ser levado a bordo. Outros asseguram o contrário, que ele não só chegou a Cólquida, como também se manteve todo o tempo na liderança da expedição. Em seguida, o Argo fez uma escala na ilha de Bébricos, também no mar de Mármara, onde governava o arrogante rei Âmico, filho de Poseidon. Âmico, que se gabava de ser um grande lutador, costumava desafiar os estrangeiros a uma luta que invariavelmente terminava com a morte deles. Caso se negassem, ele os atirava no mar, sem cerimônia, do alto de um rochedo. Nessa ocasião, ele se aproximou dos argonautas e lhes negou água e alimentos, a não ser que um de seus paladinos se confrontasse com ele no ringue. Pólux, que havia vencido a competição de pugilato nos Jogos Olímpicos, deu voluntariamente um passo à frente e vestiu as luvas de couro cru que Âmico lhe ofereceu. Âmico e Pólux se enfrentaram com grande violência num pequeno vale florido, não muito distante da praia. As luvas de Âmico eram guarnecidas com pregos de bronze e os músculos de seus braços peludos pareciam seixos rolados cobertos por alga marinha. Dentre os dois, ele era de longe o mais pesado e muitos anos mais jovem. Mas Pólux, no início lutando cautelosamente e evitando suas investidas taurinas, não tardou em descobrir os pontos fracos de seu inimigo, e em pouco tempo ele já o fazia cuspir sangue pela boca inchada. Após um combate prolongado, em que nenhum dos dois mostrou o menor sinal de fraquejo, Pólux rompeu a guarda de Âmico, esmagou seu nariz com um golpe direto do punho esquerdo e o castigou sem misericórdia dos dois lados, valendo-se de ganchos e golpes potentes. Impulsionado pela dor e pelo desespero, Âmico agarrou o punho esquerdo de Pólux e o puxou com a mão esquerda enquanto descarregou sobre ele um potente golpe com o braço direito. Mas Pólux jogou-se na direção do puxão, de maneira que o golpe atravessou o ar somente, ao que ele respondeu com um impactante gancho de direita na orelha de Âmico, seguido por um irresistível golpe vindo de cima que lhe rompeu os ossos da têmpora, matando-o instantaneamente. Ao verem que seu rei jazia morto, os bebrícios recorreram às armas, mas os dispostos companheiros de Pólux os venceram facilmente e saquearam o palácio real. Para aplacar Poseidon, pai de Âmico, Jasão lhe ofereceu um holocausto de 20 touros vermelhos que figuravam entre a pilhagem. No dia seguinte, os argonautas se lançaram outra vez ao mar e chegaram a Salmidesso, na Trácia Oriental, onde reinava Fineu, filho de Agênor. Ele havia sido cegado pelos deuses por profetizar o futuro com demasiada exatidão, e além disso, era acossado por um par de arpias, criaturas femininas repugnantes e aladas que durante cada refeição entravam voando pelo palácio e arrebentavam o alimento de sua mesa, emporcalhando a comida restante e tornando-a intragável. Uma se chamava Aelo, e a outra Ossípete. Quando Jasão pediu a Fineu que o aconselhasse quanto à forma de obter o velocino de ouro, Fineu lhe respondeu: "Livre-me antes das arpias."
Os criados de Fineu serviram aos argonautas um banquete, sobre o qual desceram imediatamente as arpias, com suas brincadeiras usuais. Mas Calais e Zetes, os filhos alados de Bóreas, levantaram-se empunhando espadas e as perseguiram pelo ar até o outro lado do mar. Há quem diga que eles alcançaram as arpias nas ilhas Estrófades, mas que lhes pouparam a vida quando elas se voltaram e imploraram clemência, pois Íris, a mensageira de Hera, interveio prometendo que elas regressariam à sua caverna na Dicte Cretense e que nunca mais voltariam a molestar Fineu. Outros dizem que Ossípete chegou a um acordo naquelas ilhas, mas que Aelo continuou voando e acabou morrendo afogada no rio Tigre do Peloponeso, agora chamado Arpis, em sua homenagem. Fineu então deu instruções a Jasão referentes à maneira de navegar pelo Bósforo e fez-lhe um relato detalhado do tipo de clima, hospitalidade e sorte que podia esperar encontrar em sua viagem a Cólquida, país colonizado pela primeira vez pelos egípcios e que se encontra no extremo mais oriental do Mar Negro, à sombra das montanhas do Cáucaso, e acrescentou: uma vez na Cólquida, confie em Afrodite. Fineu havia se casado em primeiras núpcias com Cleópatra, irmã de Calais e Zetes, e depois, quando ela morreu, com Ideia, uma princesa cita. Ideia tinha ciúmes dos 2 filhos de Cleópatra, de modo que subornou testemunhas falsas para que os acusassem de toda a espécie de maldades. Entretanto, Calais e Zetes, descobrindo a conspiração, libertaram seus sobrinhos da prisão, onde eram açoitados diariamente por guardiães citas, e Fineu não só voltou a sentir afeto por eles, como também enviou a Ideia de volta para a casa de seu pai. Segundo outra versão, Fineu foi cegado pelos deuses depois da visita dos argonautas, por ele ter lhes dado um conselho profético. Das Simplégades para a Cólquida. Fineu tinha avisado os argonautas de que encontrariam umas rochas aterradoras chamadas Simplégades, ou Planctae, ou Cianeias, que, envoltas perpetuamente na neblina marinha, guardavam a entrada do Bósforo. Sempre que um navio tentava passar entre elas, as rochas se uniam e o esmagavam. Eufemo, porém, aconselhado por Fineu, soltou uma pomba, ou segundo outra versão, uma garça, para que voasse diante do Argo. Tão logo as rochas arrancaram as penas da cauda da ave, fazendo-a retroceder, os argonautas passaram remando a toda velocidade, ajudados por Atena e pela lira de Orfeu, perdendo assim apenas o ornamento da popa. A partir de então, e conforme uma profecia, as rochas permaneceram fixas, uma de cada lado do estreito, e embora a força da corrente tornasse o barco quase imanejável, os argonautas remaram tão forte que os remos ficaram curvados como arcos, ganhando o Mar Negro sem sofrer nenhum acidente. Continuando ao longo da costa meridional, eles chegaram um pouco depois à ilhota de Tíneas, onde Apolo se dignou a surgir perante eles no esplendor da glória divina. Orfeu ergueu imediatamente um altar a Apolo da aurora e sacrificou-lhe uma cabra montanhesa. Instados por ele, os argonautas juraram então nunca abandonar uns aos outros em momentos de perigo, juramento comemorado, desde então no Templo de Harmonia, construído nessa ilha. Eles zarparam em seguida para a cidade de Mariandina, famosa pela fenda próxima dali, por onde Hércules tirou o cão Cérbero do mundo subterrâneo, onde foram recebidos cordialmente pelo rei Lico. A notícia de que seu inimigo, o rei Âmico, havia morrido, já havia sido trazida a Lico por um mensageiro, e, em agradecimento, ele ofereceu aos argonautas seu filho Dácilo, para os guiar em sua viagem ao longo da costa. No dia seguinte, quando estavam prestes a embarcar,
o adivinho Idmão foi atacado por um feroz javali que o espreitava pelos juncais do rio Lico, causando-lhe, com suas presas profundas, feridas na coxa. Idas correu para ajudar Idmão, e quando o javali arremeteu de novo, ele cravou-lhe uma lança. Entretanto, apesar de todos os cuidados, Idmão morreu de hemorragia, e os argonautas guardaram 3 dias de luto por ele. Depois, Tífis ficou doente e morreu, e seus companheiros, profundamente entristecidos, ergueram um túmulo sobre suas cinzas, junto àquele que eles já haviam erguido para Idmão. No início, o grande Anseu, e depois Ergínio, Nauplio e Eufemo se ofereceram para ocupar o lugar de Tífis como timoneiro, mas o escolhido foi Anseu, que lhe serviu muito bem. De Mariandina, eles continuaram para o leste, à vela, durante muitos dias, até chegarem a Sinope, na Plafagônia, cidade que levava o nome da filha do rio Assopo, a quem Zeus, por ela apaixonado, prometeu o dom que desejasse. Sinope, astutamente, escolheu a virgindade, fixou ali sua residência e passou o resto da vida numa feliz solidão. Em Sinope, Jasão encontrou recrutas para ocupar 3 dos lugares vagos que haviam restado nos bancos do Argo, a saber, os irmãos Deileonte, Autólico e Flógio, de Trica, que haviam acompanhado Hércules em sua expedição ao país das Amazonas, mas que, tendo se separado dele por acidente, ficaram abandonados naquela região. Depois o Argo navegou para além do país das Amazonas e dos Cálibes forjadores de ferro, que não cultivam a terra nem criam rebanhos, mas vivem inteiramente dos ganhos de suas forjas, e para além do país dos Tibarenos, onde é costume que os maridos gemam, como se estivessem em trabalho de parto, enquanto suas esposas dão à luz. E, no país dos Mocinos, que vivem em castelos de madeira, copulam promiscuamente e portam lanças muito longas e escudos brancos em forma de folhas de hera. Perto da ilhota de Ares, grandes revoadas de pássaros voaram por cima do Argo, deixando cair plumas de bronze, uma das quais feriu Oileu no ombro. Diante disso, os argonautas, recordando as instruções de Fineu, puseram seus elmos e gritaram a plenos pulmões. A metade deles remava, enquanto os outros os protegiam com escudos, batendo neles suas espadas. Fineu os havia aconselhado também a desembarcarem na ilhota, o que fizeram, afugentando milhares de aves, até não restar nenhuma. Naquela noite, eles elogiavam a sua sabedoria quando ergueu-se uma grande tempestade e 4 eólios agarrados a uma viga de madeira foram atirados do mar à costa, perto do seu acampamento. Revelaram ser Citissoro, Argeu, Frontes e Melanião, filhos de Frixo e Calcíope, esta última filha do rei Éetes da Cólquida, fazendo com que eles, portanto, fossem intimamente aparentados com muitos dos presentes. Eles haviam naufragado numa viagem rumo à Grécia, onde tensionavam reclamar o reino de Orcômeno, que havia pertencido ao seu avô Atamante. Jasão os recebeu cordialmente, e todos juntos foram oferecer sacrifícios sóbrios numa pedra negra do templo de Ares, onde sua fundadora, a amazona Antíopa, havia outrora sacrificado cavalos. Quando Jasão explicou que sua missão consistia em levar de volta para a Grécia a alma de Frixo, e também em recuperar o velo do carneiro de ouro, sobre o qual ele havia montado, Citissoro e seus irmãos viram-se num dilema. Embora devessem devoção à memória de seu pai, temiam ofender seu avô reclamando o velo. Entretanto, que outra opção teriam a não ser ajudar aqueles primos que lhes haviam salvado a vida? O Argo então costeou a ilha de Filira, onde Cronos havia seduzido Filira, filha de Oceano, tendo sido surpreendido por Reia. Então ele se transformou num garanhão e fugiu a galope, deixando que Filira criasse seu filho, meio homem, meio cavalo, que resultou ser Quirón, o centauro erudito.
Como ela repugnava o monstro que tinha de amamentar, Filira pediu que os deuses a metamorfoseassem e acabou sendo transformada numa Tília. Mas há quem diga que isso tenha ocorrido na Tessália ou na Trácia, e não na ilha de Filira. Logo surgiu diante dos argonautas a cordilheira do Cáucaso, e eles entraram na desembocadura do Fazes, rio largo que irriga a Cólquida. Depois de fazer uma libação de vinho misturado com mel para honrar os deuses do país, Jasão escondeu o Argo num remanso encoberto, onde convocou um conselho de guerra. A captura do Velocino. No Olimpo, Hera e Atena discutiam acaloradamente sobre como Jasão, o favorito delas, seria capaz de obter o Velocino de ouro. Por fim, elas decidiram apelar a Afrodite, que se encarregou de fazer com que seu travesso filhinho Eros despertasse em Medeia, a filha do rei Éetes, uma súbita paixão por ele. Afrodite encontrou Eros jogando dados com Ganímedes, mas trapaceando em cada jogada, e pediu que ele cravasse uma de suas flechas no coração de Medeia. Em troca, ela lhe ofereceu uma bola de ouro esmaltada com anéis azuis, com a qual Zeus havia brincado em criança. Uma bola que, ao ser lançada ao ar, deixava um rastro como uma estrela cadente. Eros aceitou ansioso o suborno, e Afrodite prometeu às outras deusas que manteria acesa a paixão de Medeia por intermédio de um novo talismã, um torcicolo vivo, estendido sobre uma roda de fogo. Enquanto isso, no conselho de guerra reunido no remanso, Jasão propôs ir com os filhos de Frixo à cidade próxima de Ea, na Cólquida, onde governava Éetes, e pedir-lhe que lhes desse o Velocino. Somente se ele se negasse, eles recorreriam à fraude ou à força. Todos aprovaram sua sugestão, e Alges, o meio-irmão de Éetes, uniu-se ao grupo. Aproximaram-se de Ea pelo cemitério ribeirinho de Circe, onde cadáveres de homens envoltos em couro cru estavam expostos nas copas dos salgueiros para serem devorados pelas aves, pois os colcos só enterram os cadáveres das mulheres. Ea brilhava esplendidamente sobre eles do alto de uma colina consagrada a Hélio, pai de Éetes, que tinha ali um estábulo para seus cavalos brancos. Hefesto havia construído o palácio real em agradecimento por Hélio tê-lo salvo quando os gigantes invadiram o Olimpo. A primeira esposa de Éetes, a ninfa caucasiana Esterodeia, mãe de Calcíope, e de Medeia, viúva de Frixo, sacerdotisa feiticeira de Hécate, havia morrido alguns anos antes. Sua segunda esposa, Idia, havia tido com ele um filho, Absirto. Ao se aproximarem do palácio, Jasão e seus companheiros depararam primeiro com Calcíope, que se surpreendeu ao ver que Citissoro e seus outros 3 filhos estavam tão cedo de volta, e ao ouvir seu relato, agradeceu Jasão por haver-lhe salvado a vida. Depois veio Éetes, acompanhado de Idia e demonstrando grande aborrecimento, pois Laomedonte havia se comprometido a impedir a todos os gregos que entrassem no Mar Negro. E pediu a Egeu, seu neto favorito, que explicasse a intrusão. Egeu respondeu que Jasão, a quem ele e seus irmãos deviam a vida, seguindo as instruções de um oráculo, tinha vindo em busca do Velocino de ouro. Observando que o rosto de Éetes se retorcia de fúria, ele se apressou em acrescentar: em troca desse favor, estes nobres gregos subjugarão de bom grado os Saurômatas ao governo de Vossa Majestade. Éetes deu uma risada desdenhosa e ordenou a Jasão e a Alges, que ele não se dignou a reconhecer como irmão, que regressassem ao lugar de onde tinham vindo antes que lhes fossem cortadas a língua e as mãos. Nesse momento,
saiu do palácio a princesa Medeia, e quando Jasão respondeu de maneira amável e cortês, Eetes, meio envergonhado, comprometeu-se a entregar o Velocino, impondo, porém, certas condições aparentemente impossíveis de cumprir. Jasão devia atrelar 2 touros, criações de Hefesto, que exalavam fogo pela boca e que tinham patas de bronze. Arar com eles uma enorme extensão do campo de Ares, e depois semeá-lo com os dentes da serpente que lhe dera Atena, os poucos que sobraram da semeadura de Cádmo, em Tebas. Jasão ficou paralisado, estupefato, perguntando-se como poderia realizar essas façanhas extraordinárias. Mas Eros disparou uma de suas flechas, cravando-a fundo no coração de Medeia. Naquela noite, ao visitar o dormitório de Medeia para pedir-lhe ajuda em nome de Citissoro e seus irmãos, Calcíope a encontrou perdidamente apaixonada por Jasão. E quando Calcíope se ofereceu como mediadora, Medeia se comprometeu imediatamente a ajudar Jasão a atrelar os touros que exalavam fogo e a obter o Velocino, com a única condição de que ela regressasse com ele no Argo, na qualidade de esposa. Jasão foi convocado e jurou por todos os deuses do Olimpo que seria eternamente fiel a Medeia. Ela lhe entregou um frasco que continha uma poção feita do suco vermelho como o sangue do croco caucasiano de talo duplo cor de açafrão, loção que o protegeria do hálito ígneo dos touros. Essa planta poderosa nasceu pela primeira vez a partir do sangue do atormentado Prometeu. Jasão aceitou agradecido o frasco, e após uma libação de mel, destapou-o e ungiu seu corpo, sua lança e o escudo com a loção. Ele foi assim capaz de submeter os touros e arreá-los a um arado com um jugo adamantino. Arou durante todo o dia e, ao anoitecer, semeou os dentes, dos quais imediatamente surgiram homens armados. Fez com que lutassem entre si, como havia feito Cádmo em ocasião semelhante, atirando um disco de pedra entre eles, e depois executou os sobreviventes feridos. O rei Eetes, contudo, não tinha nenhuma intenção de se desfazer do Velocino, de modo que se negou descaradamente a cumprir o acordo. Ameaçou incendiar o Argo, que estava atracado em frente a Ea, e massacrar toda a sua tripulação. Mas Medeia, em quem confiava imprudentemente, conduziu Jasão em um grupo de argonautas ao recinto de Ares, a uns 9 quilômetros de distância. Lá estava o Velocino, guardado por um dragão imortal e repugnante de 1000 espirais, maior do que o próprio Argo, nascido do sangue do monstro Tífon, quando foi destruído por Zeus. Medeia apaziguou o dragão silvante com encantamentos, e depois, utilizando brotos recém-cortados de zimbro, borrifou-lhe as pálpebras com gotas soporíferas. Jasão desamarrou com cuidado o Velocino do carvalho, e todos juntos correram para a praia onde estava ancorado o Argo. Os sacerdotes de Ares deram um alarme, e num vigoroso combate, os colcos feriram Ífito, Melegro, Argos, Atalanta e Jasão. Mas todos conseguiram, de alguma maneira, subir a bordo do Argo, que os aguardava, e já dentro do qual se apressaram em se distanciar da costa, perseguidos pelas galeras de Eetes. Só Ífito sucumbiu às feridas. Medeia tratou logo de curar os demais com remédios por ela inventados. Os Saurômatas, que Jasão havia se comprometido a conquistar, eram descendentes de 3 carregamentos de Amazonas capturadas por Hércules durante seu 9º trabalho. Elas romperam seus grilhões e mataram os marinheiros que lhes haviam designado como guardiães. Mas, como nada sabiam de navegação, elas chegaram à deriva até o Bósforo, Cimério, onde desembarcaram em Crêmine, o país dos Citas livres. Lá, elas se apoderaram de uma manada de cavalos selvagens, montaram-nos e se dedicaram a saquear o país. Pouco depois, os Citas, descobrindo por meio de alguns cadáveres que caíram em suas mãos que os invasores eram mulheres,
enviaram um grupo de jovens rapazes para que dessem às Amazonas amor, em vez de guerra. Não foi difícil, mas as Amazonas consentiram em se casar com eles somente depois de eles se mudarem para a margem oriental do rio Tanais, onde seus descendentes, os saurômatas, continuam vivendo, conservando certos costumes amazônicos, como aquele que obriga cada menina a ter matado no campo de luta pelo menos um homem antes de escolher seu marido. O assassinato de Absirto. Há diversas versões acerca do regresso do Argo a Tessália, embora a maioria delas afirme que, a conselho de Fineu, os argonautas teriam costeado o Mar Negro na direção contrária à do Sol. Dizem que quando Éetes os alcançou, perto da desembocadura do Danúbio, Medeia matou seu jovem meio-irmão Absirto, que a acompanhava a bordo, esquartejou e atirou os pedaços dele à corrente impetuosa. Esse cruel estratagema atrasou a perseguição, pois obrigou Éetes a recolher cada um deles para enterrá-los depois em Tomis. Disse que o verdadeiro nome do meio-irmão de Medeia era Egialeu, pois Absirto, que significa tragado, refere-se simplesmente à sorte que tiveram seus membros esquartejados depois de morrer. Outros situam o crime na própria Éa, e dizem que Jasão também matou Éetes. Entretanto, a versão mais detalhada e coerente reza que Absirto, enviado por Éetes para ir atrás de Jasão, alcançou o Argo na desembocadura do Danúbio, onde os argonautas concordaram em desembarcar Medeia numa ilha próxima consagrada a Ártemis, deixando-a alguns dias sob a tutela de uma sacerdotisa. Enquanto isso, um rei dos Brígios julgaria o caso e decidiria se ela deveria voltar à sua pátria ou continuar a viagem com Jasão até a Grécia, e em poder de quem permaneceria o Velocino de Ouro. Mas Medeia enviou a Absirto uma mensagem particular, fingindo que havia sido raptada e pedindo-lhe que a salvasse. Naquela noite, quando ele foi à ilha, violando assim a trégua, Jasão o seguiu e o golpeou mortalmente por trás. Em seguida, decepou-lhe as extremidades e lambeu 3 vezes o sangue derramado, cuspindo a cada vez para impedir que a alma do morto o perseguisse. Tão logo Medeia viu-se de novo a bordo do Argo, os tripulantes atacaram os Cólquidos, os quais, tendo ficado sem líder, dispersaram sua flotilha e fugiram. Contam que após a morte de Absirto, o Argo deu meia volta e subiu o rio Fases, até o Mar Cáspio, e de lá ganhou o Oceano Índico, voltando ao Mediterrâneo pelo lago Tritones. Dizem ainda que o Argo teria subido o Danúbio e o Save, e depois descido o Pó, em sua confluência com o Save, até o Adriático, mas que foi surpreendido por tempestades que o arrastaram por toda a costa da Itália, até chegar a uma ilha de Circe, Éa. Há ainda uma outra versão, segundo a qual os argonautas teriam subido o Danúbio até alcançar a ilha de Circe pelo rio Pó e as lagunas com redemoinhos até onde ele se une com o imenso Ródano. Outros afirmam que os argonautas subiram o rio Dom até alcançar suas fontes, e depois arrastaram o Argo até a nascente de outro rio que flui para o norte e desemboca no Golfo da Finlândia. Ou que, a partir do Danúbio, eles o levaram até a nascente do rio Elba, por cujas águas chegaram a Jutlândia, e que de lá rumaram para o oeste na direção do oceano, passando pela Grã-Bretanha e a Irlanda, até chegar à ilha de Circe, depois de passar pelas colunas de Hércules e de navegar ao longo das costas da Espanha e da Gália. Essas rotas, entretanto, não são exequíveis. A verdade é que o Argo voltou pelo Bósforo, por onde passara na ida, e atravessou o Helesponto, sem inconvenientes, uma vez que os troianos já não podiam impedi-lo, pois Hércules, ao seu regresso da Mícia, havia reunido uma frota de 6 barcos, fornecidos pelos dórios e seus aliados
Percotes, que, subindo o rio Escamandro, camuflados pela escuridão, surpreenderam e destruíram a frota troiana. Em seguida, ele invadiu Troia com sua clave e exigiu ao rei Laomedonte que lhe entregasse as éguas devoradoras de homens do rei Diomedes, que as havia deixado sob sua responsabilidade alguns anos antes. Ao mentir dizendo que não sabia da existência dessas éguas, Laomedonte foi morto por Hércules, que matou também os seus filhos, à exceção do pequeno Podarces, ou Príamo, que foi colocado por ele no trono em substituição ao pai assassinado. Jasão e Medeia já não estavam a bordo do Argo. Seu mastro oracular havia falado mais uma vez, negando-se a levá-los caso não se purificassem do assassinato, motivo pelo qual, desde a desembocadura no Danúbio, eles tiveram de viajar por terra até Ea, ilha natal de Circe, tia de Medeia. Essa não era a Ea campaniana, onde Circe foi viver mais tarde, mas sua residência anterior, da Ístria. Medeia conduziu Jasão até lá pelo caminho por onde passam todos os anos, rumo a Delos, os presentes embrulhados em palha por hiperbóreos. Circe, a quem eles se apresentaram como suplicantes, os purificou, a contragosto, com o sangue de uma leitoa. Seus perseguidores cólquidos haviam sido avisados de não voltarem sem Medeia e o Velocino de ouro, e suspeitando que ela teria ido pedir a Circe que a purificasse, eles seguiram um Argo pelo mar Egeu, costeando o Peloponeso acima até a costa da Ilíria, concluindo acertadamente que Medeia e Jasão haviam combinado de serem pegos em Ea. Há quem diga, contudo, que Absirto continuava à frente da flotilha cólquida nesse momento, e que Medeia o teria capturado numa armadilha e o assassinado numa das ilhas ilírias que passaram a ser chamadas Absírtidas. O Argo retorna à Grécia. Ao chegar a Corcira, que então se chamava Drépano, os cólquidos encontraram o Argo abicado diante da ilhota de Macris, com seus tripulantes celebrando alegremente o êxito da expedição. O líder dos cólquidos foi então visitar o rei Alcínoo e a rainha Arete, e em nome de Eetes exigiu a entrega de Medeia e o Velocino. Arete, a quem Medeia havia pedido proteção, manteve Alcínoo acordado a noite inteira, queixando-se dos maus tratos que os pais infligem com demasiada frequência às suas filhas errantes. Por exemplo, a crueldade de Nicteu com Antíopa e de Acrísio com Danae. Agora mesmo, disse Arete, essa pobre princesa Métope definha num calabouço Epirota por ordem de seu desumano pai, o rei Equeto. Ele perfurou-lhe os olhos com pregos de bronze e a obriga a moer grãos de cevada de ferro com um pesado moinho. Quando os converter em farinha, vou lhe devolver a visão. Brinca o pai com a pobre menina. Eetes é bem capaz de tratar essa encantadora Medeia com a mesma barbárie, se deres a ele essa oportunidade. Finalmente, Arete conseguiu fazer com que Alcínoo lhe dissesse que sentença proferiria na manhã seguinte, a saber, se Medeia ainda for virgem, ela voltará a Cólquida, se não, poderá ficar com Jasão. Quando Alcínoo já dormia profundamente, Arete mandou seu arauto avisar Jasão da decisão de seu marido, de modo que ele se casou naquela mesma noite com Medeia, na caverna de Macris, filha de Aristeu e, em algumas versões, Nutris, de Dionísio. Os argonautas celebraram o casamento com um suntuoso banquete e estenderam um velocino de ouro sobre o leito nupcial. Na manhã seguinte, a sentença foi pronunciada nos devidos termos. Jasão anunciou Medeia como esposa, e os cólquidos não puderam cumprir as ordens de Eetes nem voltar à sua pátria, temendo-lhe a fúria.
Assim, alguns deles acabaram se estabelecendo em Corcira e outros ocuparam as ilhas Ilírias, situadas não longe de Éadices, e que agora se chamam Absírtidas. Depois eles construíram a cidade de Pola, na terra firme da Ístria. Quando Éetes, 1 ou 2 anos depois, ficou sabendo do ocorrido, ficou muito enraivecido e mandou um arauto à Grécia, exigindo a devolução de Medeia e uma compensação pelos prejuízos causados. Mas foi informado de que até aquele momento não havia sido dada nenhuma compensação pelo rapto de Io, por homens da raça de Éetes, embora ela de fato tivesse fugido por ter sido perseguida por um moscardo, e que, portanto, nada deveria ser pago pela partida voluntária de Medeia. Jasão agora só precisava dobrar o cabo Maleia e voltar a Iolco com um velocino de ouro. Ele conseguiu passar sem problemas pelas Ilhas das Sereias, onde as arrebatadoras melodias dessas mulheres pássaros se contrapuseram os ainda mais belos acordes da lira de Orfeu. Só Butes atirou-se ao mar com o propósito de nadar até a costa, mas Afrodite o salvou, levando-o ao monte Eryx, através de Lilibeum, onde o transformou em seu amante. Há quem diga que as sereias, que já haviam perdido as asas por causa de um malfadado concurso de canto com as musas, patrocinado por Hera, se suicidaram ao ver seus intentos baldados por causa da música de Orfeu. Mas elas ainda estavam em sua ilha quando Odisseu passou por lá, uma geração mais tarde. Os argonautas navegaram então com bom tempo ao longo da costa oriental da Sicília, onde puderam ver nos pastos os inigualáveis rebanhos níveos de Hélio, abstendo-se contudo de roubá-los. De repente, foram açoitados por um terrível setentrião que em 9 dias os arrastou à zona mais distante da Líbia, e lá uma enorme onda engoliu o Argo e o lançou por cima das perigosas rochas alinhadas ao longo da costa até cerca de 2 quilômetros terra adentro. Um deserto inanimado se estendia até onde a vista alcançava, e os argonautas já estavam preparados para morrer quando a deusa tripla Líbia, vestida em peles de cabra, apareceu a Jasão em sonho e infundiu-lhe confiança. Com isso, eles se animaram e, assentando o Argo sobre Toras, o levaram dali, empurrando-o com a força de seus ombros até o lago salgado Tritones, situado a muitos quilômetros de distância, uma tarefa que os manteve ocupados durante 12 dias. Todos teriam morrido de sede não fosse um manancial que Hércules fizera brotar do solo quando estava em busca dos pomos de ouro das Hespérides. Canto foi então morto por Cafauro, pastor garamante que o surpreendeu tentando roubar o seu gado, mas seus companheiros o vingaram. Os cadáveres mal haviam sido enterrados quando Mopso pisou numa serpente líbia, que o picou no calcanhar. Uma espessa neblina se formou diante dos seus olhos. Seu cabelo caiu e ele morreu em terrível agonia. Após enterrarem-no com honras de herói, os argonautas sentiram-se mais uma vez tomados pelo desespero, incapazes de encontrar uma passagem para o lago. Jasão, contudo, antes de embarcar nessa viagem, havia se consultado com a pitonisa de Delfos, que lhe deu 2 trípodes de bronze maciços, e então Orfeu o aconselhou a propiciar os deuses locais com um deles. Ao fazê-lo, o deus Tritão apareceu e levou o trípode, sem pronunciar sequer uma palavra de agradecimento. Mas Eufemo barrou-lhe o caminho e lhe perguntou cordialmente: "O senhor teria a bondade de nos conduzir ao Mediterrâneo?" Tritão limitou-se a apontar na direção do rio Tácape, mas, como se houvesse pensado melhor, ele lhe entregou um torrão de terra que outorgava a seus descendentes a soberania sobre a Líbia até os dias de hoje. Eufemo agradeceu a dádiva mediante o sacrifício de uma ovelha, e Tritão concordou em puxar o Argo pela quilha,
até fazê-lo voltar às águas do Mediterrâneo, profetizando, no meio do caminho, que quando o descendente de um certo argonauta se apoderasse do trípode de bronze e o retirasse de seu templo, uma centena de cidades gregas se ergueriam ao redor do lago Tritones. Os trogloditas líbios, ao tomar conhecimento de tal previsão, trataram de esconder o trípode na areia, de modo que a profecia jamais se cumpriu. Rumando para o norte, os argonautas chegaram a Creta, onde foram impedidos de desembarcar por Talo, sentinela de bronze criado por Hefesto, que arremessou enormes rochas contra o Argo, conforme seu costume. Medeia chamou amavelmente o monstro e prometeu-lhe a imortalidade, caso bebesse uma poção mágica. Mas tal poção era um soporífero, e enquanto Talo dormia, Medeia retirou o prego de bronze que tapava a única veia que ligava o seu pescoço aos tornozelos. Dela brotou o icor divino, um líquido incolor que lhe fazia as vezes de sangue, e em seguida ele morreu. Segundo outra versão, Talo, enfeitiçado pelos olhos de Medeia, teria tropeçado e caído sobre uma rocha, sangrando até a morte. Outros dizem que Peante o feriu no calcanhar com uma flecha. Na noite seguinte, uma tempestade proveniente do sul alcançou o Argo, mas Jasão invocou Apolo, o qual enviou um relâmpago que revelou, a este bordo, a ilha de Anafi, uma das Espórades, onde Anseu conseguiu ancorar o barco. Em agradecimento, Jasão ergueu um altar a Apolo, e as 12 escravas feácias de Medeia, a ela presenteadas pela rainha Arete, riram alegremente quando, por falta de uma vítima, Jasão e seus companheiros realizaram libações de água sobre as brasas ardentes da pira sacrificial. Os argonautas responderam-lhe com reprimendas e lutaram amorosamente com elas, costume que sobrevive no festival outonal de Anafi. Chegando a Egina, eles celebraram uma competição para ver quem seria o primeiro a encher um cântaro com água e o levar de volta ao barco. De Egina, era uma viagem fácil até Iolco, trajeto percorrido anualmente por numerosos barcos, e eles a realizaram com bom tempo e sem nenhum tipo de perigo. Alguns menestréis dispõem esses acontecimentos numa ordem distinta. Dizem que os argonautas repopularam Lemnos na viagem de volta, e não quando navegavam rumo a Cólquida. Outros dizem que sua visita à Líbia ocorreu antes que começasse a viagem a Aeia, quando Jasão foi, a bordo do Argo, consultar-se com o oráculo de Delfos e uma súbita tormenta desviou-lhe o rumo. Outros ainda afirmam que eles navegaram costa abaixo ao longo do flanco ocidental da Itália e deram o nome de Argos, em homenagem à sua nave Argo, a um porto da ilha de Elba, onde desembarcaram. Ali, o suor dos argonautas se transformava em seixos das mais variadas formas ao entrar em contato com a areia da praia. Depois fundaram o templo de Hera Argiva, em Leucânia, e, tal como Odisseu, passaram navegando entre Sila e Caríbide. Tétis e suas nereidas os guiaram através das chamantes, planctai ou rochas flutuantes, que agora estão fixadas com firmeza no leito do mar. Há quem afirme que Jasão e seus companheiros exploraram a região que circunda Aeia, na Cólquida, chegando até Média, que um deles, Armeno, um tessálio do lago de Boebe, se estabeleceu na Armênia e deu seu nome a todo o país. Eles justificam essa opinião assinalando que os monumentos heróicos em homenagem a Jasão, erguidos por Armeno junto aos portões caspianos, são muito venerados pelos bárbaros, e que os armênios ainda se vestem como os tessálios da antiguidade. A morte de Pélias. Numa noite de outono, os argonautas tornaram a alcançar a conhecida praia de Pagassas, mas não encontraram ninguém que os recebesse. Na Tessália, correram rumores de que todos haviam morrido e, por consequente, Pélias se atrevera a matar os pais de Jasão, Éson e Polímela, e um filho ainda bebê, Prômaco, que nascera após a partida do Argo.
Mas Æson pediu permissão para acabar ele mesmo com a própria vida. E tendo sido atendida sua súplica, ele bebeu sangue de touro e morreu, após o que Polímela se matou com uma adaga ou, segundo outra versão, enforcou-se, tendo antes amaldiçoado Pélias, que tão cruelmente fez saltar os miolos de Prômaco ao golpear-lhe a cabeça contra o chão do palácio. Ao tomar conhecimento dessa dolorosa história por intermédio de um barqueiro solitário, Jasão o proibiu de propagar a notícia do retorno do Argo e convocou um conselho de guerra. Todos os seus companheiros concordavam em que Pélias merecia a morte, mas quando Jasão exigiu um ataque imediato a Iolco, Acasto observou que não se poderia esperar que ele se opusesse ao seu pai, e os outros julgaram mais prudente dispersarem-se, cada um indo para seu próprio lar, e lá, caso necessário, reunir contingentes para organizar uma guerra em favor de Jasão. A verdade é que Iolco aparentemente contava com uma guarnição demasiado forte para poder ser atacada por um grupo tão pequeno. Medeia, contudo, tomou a palavra e se comprometeu a subjugar a cidade sozinha. Ela pediu aos argonautas que escondessem o barco numa praia arborizada e retirada a partir da qual pudessem avistar Iolco. Quando vissem ondular uma tocha no teto do palácio, isso significaria que Pélias havia morrido, que os portões estavam abertos e que eles poderiam tomar a cidade. Durante sua visita a Anafi, Medeia havia encontrado uma imagem oca de Ártemis e a levara a bordo do Argo. Então ela vestiu suas 12 escravas feácias com estranhos disfarces e as conduziu, cada uma delas carregando a imagem, por vez até Iolco. Ao chegar aos portões da cidade, Medeia, que havia se disfarçado de uma velha enrugada, ordenou às sentinelas que a deixassem passar. Ela gritou com uma voz estridente que a deusa Ártemis havia chegado do brumoso país dos Hiperbóreos, numa charrete puxada por serpentes voadoras para trazer boa sorte a Iolco. As sentinelas assombradas não se atreveram a desobedecer, e Medeia e suas escravas, percorrendo as ruas da cidade, como se fossem mênades furiosas, incitaram seus habitantes a um frenesi religioso. Despertado de seu sono, Pélias perguntou aterrado o que desejava dele a deusa. Medeia respondeu que Ártemis estava prestes a agradecer sua piedade, rejuvenescendo-o, permitindo-lhe assim conceber herdeiros dignos, ao contrário de seu desleal filho Acasto, que havia morrido há pouco tempo num naufrágio em frente ao litoral da Líbia. Pélias duvidou de suas palavras até que Medeia, fazendo desaparecer o disfarce de anciã, transformou-se outra vez numa jovem mulher diante de seus próprios olhos. "Tamanho é o poder de Ártemis!" exclamou. Pélias então a assistiu enquanto esquartejava um velho carneiro de olhos embaçados em 13 pedaços e os colocava para ferver num caldeirão. Proferindo palavras mágicas cólquidas, que ele tomou equivocadamente por feitiços hiperbóreos, e conjurando solenemente Ártemis para que a ajudasse, Medeia simulou que rejuvenescia o carneiro morto, pois em seguida revelou um cordeiro folgazão que estava escondido, junto com outros utensílios mágicos, dentro da imagem oca da deusa. Pélias, então já totalmente iludido, consentiu em deitar-se num leito, enquanto Medeia o fazia adormecer com seus feitiços. Ela então ordenou às suas filhas Alceste, Evadne e Anfínome que o despedaçassem tal como a haviam visto fazer com o carneiro e fervessem os pedaços no mesmo caldeirão. Alceste, piosamente, se negou a derramar o sangue de seu pai por melhor que fosse a causa, mas Medeia, dando uma nova prova de seus poderes mágicos, convenceu Evadne e Anfínome a cravarem suas facas com convicção. Uma vez terminado o trabalho, ela as levou ao telhado, cada uma com uma tocha, e lhes explicou que deveriam invocar a lua enquanto fervia o caldeirão. De seu esconderijo, os argonautas viram um distante brilho das tochas, e compreendendo o bom sinal, se apressaram a entrar em Iolco, onde não encontraram nenhuma oposição. Entretanto, Jasão,
Temendo a vingança de Acasto, cedeu-lhe o reino e não discutiu a sentença de desterro que foi pronunciada contra ele pelo conselho de Iolco, pois tinha esperança de ocupar um trono mais rico noutra parte. Há quem negue que Esson houvesse sido obrigado a se matar. Pelo contrário, Medeia, após extrair-lhe do corpo o sangue envelhecido, devolveu-lhe a juventude por meio de uma poção mágica, como havia feito com Macris e suas irmãs ninfas em Corcira. E então ela apresentou a Pélias, robusto e vigoroso, nos portões do palácio. Tendo convencido Pélias a se submeter ao mesmo tratamento, ela o enganou omitindo os encantamentos adequados, de modo que ele morreu miseravelmente. Nos jogos fúnebres de Pélias, celebrados no dia seguinte, Eufemo ganhou a corrida de carros puxados por 2 cavalos, Pollux, o campeonato de pugilismo, Melegro, o lançamento de dardo, Peleu, a luta corpo a corpo, Zetes, a corrida curta, e seu irmão Calais, ou, segundo outros, Iflicles, a corrida mais longa, e Hércules, que havia voltado de sua visita às Hespérides, ganhou a competição de luta livre. Mas durante a corrida de carros puxados por 4 cavalos, vencida por Iolau, o auriga de Hércules, Glauco, filho de Sísifo, foi devorado por seus próprios cavalos, que Afrodite havia enlouquecido com hipomania. Quanto às filhas de Pélias, Alcestes se casou com Admeto de Féris, com quem estava comprometida havia muito tempo. Evadne e Anfínome foram desterradas por Acasto em Mantineia, na Arcádia, onde, após purificarem-se, conseguiram se casar honrosamente.